Então, pessoal, dando seguimento, vamos reforçar o que foi dito por Nélio anteriormente. A partir do momento que nós identificamos que a ave está apresentando os sintomas de alguma doença, quais são os sintomas? Tristeza, penas arrepiadas, cabisbaixa, chiado no peito, não se alimenta, não bebe água e outros. E também quando nosso cronograma de vacina não está em dia, significa que nossa ave está doente. Então, o primeiro passo, isolamento. Depois do isolamento, verificar qual é o tipo de doença que ali está acometendo essa ave. E agora nós vamos entender quais são as principais doenças que mais acometem as aves. A partir de seus sintomas. Eu vou estar falando algumas doenças, não todas, porque são infinitas doenças que acometem as aves. Vou estar falando algumas. E os seus respectivos sintomas, tá ok? Então, assim, a primeira doença que nós vamos falar é a doença de Newcastle. A doença de Newcastle, pessoal, hoje vamos dizer assim, é a doença que uma das que mais acometem as aves. Principalmente na sua fase inicial e também na sua por exemplo, aves de corte, a partir de 50 dias, ou até mesmo aves, pessoal, até mesmo aves de quintal, né? Porque assim, lembra que a gente falou lá que algumas aves têm mais rusticidade do que as outras? Teoricamente, aves de quintal são mais rústicas do que aves caipiras e aves de postura ou até mesmo aves de corte. Mas, por que ela é mais rústica? Porque ela está ali sendo criada um sistema extensivo, ela está sujeita a todas as mudanças edafoclimáticas. O que é que eu quero dizer com isso? Ela vai estar ali no sol, na chuva, no vento. Então, teoricamente, ela vai ficar mais resistente. Teoricamente. Só que essas aves de quintal também ficam doentes. E para identificar uma ave de quintal, os sintomas, alguma doença, é mais difícil. Por quê? Porque, teoricamente, o produtor que cria aves de quintal, ele não faz, teoricamente, um manejo sanitário correto. Ele não faz uma prevenção, ele não faz uma aplicação de vacinas. Justamente por quê? Porque, teoricamente, a ave de quintal é mais rústica. Tem a rusticidade maior. Só que não é desse jeito. Tá bom? Então, assim, hoje a doença de Newcastle é uma que mais acometem as aves. Tá bom? Então, assim, ela é causada por um vírus e atualmente é altamente contagiosa, pessoal. Por quê? Porque ela pode ser transmitida através do bebedouro, que não foi feita a higienização, do comedouro, que não foi feita a higienização. É um vírus, então ele vai transmitir de uma ave para outra muito rápido. Então, o produtor ele deve se atentar aos sintomas dela. E assim, a doença de Newcastle é bastante conhecida como o quê? A famosa murrinha, que muitos produtores antigos conhecem. Então, assim, quais são os sintomas da doença de Newcastle? Sintomas são redução no consumo de ração e água, diarreia, bico aberto, asas caídas, cansaço, tristeza e até mesmo paralisação na produção. Por exemplo, aqui como nós temos aves de postura, elas param de produzir ovos. Se fossem aves de corte, elas paravam de se alimentar, automaticamente o quê? O rendimento, a proporcionalidade consumo-rendimento de carne ia parar. Então, além disso, é uma doença que leva à morte súbita. Então, o produtor ele tem que se atentar à doença de Newcastle. Quais são os sintomas? Tristeza, diarreia, asas caídas, muitas vezes febre, bico aberto. Agora, o produtor deve se atentar ao seguinte: não é porque a ave está de bico aberto que ela vai estar com a doença de Newcastle ou com qualquer outra doença. Muitas vezes a ave está ali de bico aberto por quê? Questão do quê? Térmica. A questão térmica. Então, assim, o produtor deve se atentar ao que é doença e o que é condições, como eu posso dizer, ambientais seguras ou condições
de ventilação, ambientação da ave. Tá? Então, assim, pode ser até um estresse calórico. E antes que eu me esqueça, é importante ressaltarmos o seguinte. Lembra lá que Nelly falou das principais formas de identificar uma ave doente? Então, assim, nós devemos atentar ao seguinte, pessoal. O posicionamento do meu galpão, do meu aviário ou do meu galinheiro pode ser um indicativo se naquele local vai ter incidência de doença ou não. O que é que eu quero dizer com isso? A maioria das doenças em aves, como eu já citei a de Newcastle, ela é uma doença, é o quê? Um vírus. Vírus, muitas vezes, é pelo quê? Pela umidade. Pode ser causado até pela umidade. Ambientes úmidos. Então, assim, o posicionamento do meu galpão, ele vai dizer se naquele lugar vai ter a questão da entrada do sol dentro do meu galinheiro. Aí, nesse sentido, eu já pergunto, qual é o posicionamento correto para a instalação de um galpão ou de um galinheiro? Sempre no sentido leste-oeste. O sol nasce, o sol se põe. Para que o sol entre dentro do galpão, faça a questão do que ambientação térmica e vá para o poente, saindo a questão do calor de dentro do galpão e vindo já a questão do que dá condições mais frias um pouquinho. Por quê? Porque isso também é essencial. Quando a luz solar entra dentro do galpão, isso significa o quê? Para aves de postura, significa que é o período também dela começar a questão da ovulação, começar a questão de começar o choco. Então isso é essencial. O posicionamento, a entrada do sol, a ventilação que está passando dentro do meu galpão é essencial, justamente porque para inibir que ali se tem um contágio muito grande. Só que é o seguinte, ventilação, mas o produtor, não, então vamos construir no alto, uma questão de elevação, topografia mais alta. Aí o produtor constrói num local que tem muita ventilação, aquilo ali pode trazer o quê? Outro tipo de doença para nossas aves, que nós vamos citar lá na frente, como bovo, coriza, bronquite. São doenças, vírus, que podem acometer nossas aves através do quê? Da friagem, tempo frio, ambientes frios. Então, o produtor deve se atentar ao quê? Topografia, localização, para ver qual é o melhor para que meu plantel não seja acometido por uma determinada doença, tá bom? Então, assim, falamos da Newcastle, da doença de Newcastle. Nós vamos falar agora da cólera aviária. A cólera aviária, pessoal, lembra lá que eu falei que as doenças podem ser transmitidas através do quê? Vírus, bactéria ou parasitos. Falamos de uma de vírus, que é a Newcastle. Lembra que nós já falamos também sobre um parasita, que é qual? Lá que nós falamos, que pode ser endoparasitas ou ectoparasitas. E agora, uma doença que nós vamos citar é a cólera aviária, que ela é causada, pessoal, por uma bactéria. A cólera aviária, ela leva a índice de mortalidade muito alta. Por quê? Porque uma bactéria, ela pode se propagar muito rápido dentro do meu galpão. Então, assim, quais são os sintomas da cólera aviária? Primeiro, se de uma hora para outra, morte súbita de uma ave, sendo que nosso cronograma de vacinação está em dias, sendo que nosso manejo sanitário está em dias, mas ainda assim uma ave pode vir ficar acometida por alguma doença. Lembra que eu já falei sobre isso, o Nélio já falou sobre isso, então ela pode vir ficar acometida. Então, assim, é morte súbita, um dos sintomas, inflamações na pele, diarreia, secreção nasal e etc. Então, são alguns sintomas da doença de cólera aviária. Entendeu? Então, assim, o produtor ele deve se atentar aos sintomas. Uma outra doença que é muito, mas muito, pessoal, muito, muito conhecida, ou muito que as aves, principalmente aves de postura e aves caipiras, são acometidas por essa doença. Qual é? Bulba aviária. Tá? A bulba aviária, pessoal, é uma das doenças mais comuns nas aves. E ela é causada por um vírus. E quais são os sintomas? Essa é a mais fácil de se você identificar esse tipo de doença. Por quê? Porque aparece caroços na pele. Aparece na pele,
na barbela, no pescoço. E muitas vezes aparece também aonde? Nas pernas. Além dos caroços, o que é que a ave vai apresentar? Tristeza, penas arrepiadas, penas arrepiadas, cristas também de coloração diferente. Então nós já falamos quais? Newcastle, coriza infecciosa, bulba aviária. E agora nós vamos falar do quê? Nós falamos da coriza cólera aviária. Agora nós vamos falar da coriza infecciosa, tá? A coriza infecciosa, pessoal, ela também é conhecida como o quê? Como gogo. É o famoso gogo que na grande parte das galinhas dá, seja ela quintal, caipira, postura, de corte. Então, a maioria das galinhas, quando não é feito um manejo sanitário correto, quando não é seguido o cronograma de vacinas, ela pode ser acometida pela coriza infecciosa, o famoso gogo, tá? E a coriza infecciosa, ela é causada por uma bactéria comum em lugares úmidos e frios. Lembra lá que o posicionamento do meu galpão vai influenciar no surgimento de alguma doença. Então, assim, lembra que a gente não pode optar por quê? Por lugares úmidos, muito frios, na hora da construção do meu galpão, no posicionamento do meu galpão. Então, o produtor ele deve se atentar a esse fator. E quais são os sintomas da coriza infecciosa? Primeiro, inchaço da barbela, e inchaço também em torno do pescoço. O pescoço e a barbela ficam um pouco inchados. Tem a perda de peso, que ele gradativamente, como ele vai apresentar os sintomas, ele deixa de se alimentar. Tem gripe, ele fica gripado. Tem a tristeza, ele apresenta tristeza. Dificuldades na respiração. Além disso, o que? As penas ficam arrepiadas, porque ele é o quê? Está sendo acometido ali por uma determinada doença. Tá bom? Então, assim, a outra que se assemelha muito com a coriza infecciosa, qual é? A bronquite infecciosa. E assim, pessoal, a bronquite infecciosa ela é causada pelo quê? Por uma espécie de coronavírus. As aves também apresentam o coronavírus, só que é um coronavírus que, a depender do estágio e do manejo que nós fazemos, ele não se torna transmissível para os seres humanos. E ele para as galinhas, ele é mais fraco do que esse que a gente está vendo aí assolando a humanidade. Então, assim, as galinhas também ficam acometidas por uma espécie de coronavírus, tá? Então, assim, quais são os sintomas da bronquite infecciosa? Primeiro, diminuição no consumo de ração, tá? E água, descarga nasal e ocular, ou seja, ficam saindo algumas secreções nasal e ocular. E também tem a questão do chiado, apresenta uma espécie de chiado no peito, diferente mesmo do chiado que ela já apresenta normalmente. Fica parecendo um chiado como o Nélio gosta de fazer muita relação homem-animal, fica parecendo quando o ser humano está com um catarro grudado no peito, aquele chiado estranho. Então é o mesmo chiado que a ave pode apresentar. Então, assim, já falamos Newcastle, cólera aviária, bulba aviária, coriza infecciosa, bronquite infecciosa. E agora nós vamos falar sobre qual? Sobre a doença de Gumboro ou bolsa de Fabrício. Então, assim, pessoal, quais são os sintomas da doença de Gumboro? Primeiro, apatia, a ave fica apática, deixa de se movimentar dentro do galpão. Lembra que Nery falou que um dos sintomas é a ave deixar de se movimentar, deixar de coçar, de se despojar, como se diz, deixa de buscar o alimento, fica ali presa, quieta no canto. A ave automaticamente, pessoal, quando ela está doente, seja ela por qualquer doença, ela auto se isola. Quando vocês verem uma ave sozinha num canto, parada, alguma coisa de errado tem. Então, é importante que o produtor avalie aquela ave, tá? Então, assim, os sintomas da bolsa, da doença de Gumboro, ou da bolsa conhecida também como bolsa de Fabrício. Apatia, como eu já falei, tristeza, diarreia acentuada, desnutrição e falta de apetite.
Vocês podem ver que a maioria dessas doenças, tudo se assemelha, tudo tem a mesma característica. Por isso que é importante o quê? O produtor estar em dias com a vacinação, seguir o cronograma de vacinação de acordo com a característica da ave, seja de corte, postura, caipira ou quintal. Lembrando que as aves de quintal também devem passar pelo processo de vacinação. Então, assim, falamos já de alguma, eu vou falar de uma outra que não é tão conhecida pelos produtores, que é a qual a pulerose, pessoal. Pulerose ou diarreia branca, tá? Ela ataca, pessoal, aves muito novas. Então, assim, pessoal, os sintomas da pulerose ou diarreia branca, o que é? Antes de eu falar dos sintomas, ela ataca as aves, aves novas, nos primeiros dias de vida, sendo atacadas até mesmo de 3 até 7 semanas de vida. Então, assim, vocês podem ver que a diarreia branca, ela ataca principalmente aves novas que estão com seu sistema imunológico baixo. Por isso que nós devemos toda vez que chega um plantão novo no nosso galpão de aves, o que é que nós devemos fazer? Só uma recapitulação de uma videoaula que nós já fizemos sobre alojamento de aves, de pintinhos. Preparar o galpão 24 horas antes da chegada das aves, questão de iluminação, água, comida, cama, círculo de proteção, e verificar se aquelas aves que nós estamos adquirindo, seja ela de uma casa agropecuária, ou seja ela de uma produção de um vizinho, de um conhecido nosso, aquelas aves, aqueles pintinhos, passaram pelo processo das primeiras vacinas. Porque se não passaram, essas aves podem vir a ficarem doentes. E a pulerose, ela é uma doença, uma bactéria, que pode vir a cometer os pintinhos e fazer o quê? Elevar a transmissão dessa doença e fazer com que o nosso lote acabe todo morrendo. Ela tem uma alta de mortalidade muito alta. Então, é imprescindível que na aquisição dos animais eles tenham sido já vacinados corretamente. E os sintomas, pessoal, da pulerose, quais são? Tristeza, penas arrepiadas, diminuição no consumo de ração e água, asas caídas e também sonolência e, como o próprio nome já diz, que é pulerose ou diarreia branca, fezes embranquiçadas. Então, assim, é importante que o produtor tenha dentro do seu galpão, ou se ele não tiver dentro do seu galpão, ele tenha em algum lugar o cronograma de vacina, e ele siga o cronograma de vacina. Lembrando que algumas vacinas, para serem aplicadas, ela muda o local de aplicação. Então, o produtor ele deve ler a bula e deve se atentar muito às vias de aplicação. Além disso, antes de iniciar qualquer vacinação, o produtor ele deve se preparar e preparar o material que ele vai utilizar, justamente para, em cima da hora, não estar correndo, não estar deixando a ave estressada, porque o estresse também, pessoal, é uma causa que lá na frente pode acometer, as aves podem ficar doentes. Aves estressadas são mais suscetíveis a ficarem doentes. Então, é importante que o produtor se programe, ele veja quais as vias de aplicação, ele tenha o material correto. Então, é imprescindível essa organização. A verdade, a palavra é essa. Ele tem que ser organizado, tá bom? Então, assim, pessoal, na próxima videoaula nós vamos estar falando sobre as vias de... como prevenir essas aves que nós já falamos. Nós vamos voltar a recapitular. E também nós vamos estar falando um pouquinho também dos medicamentos caseiros e da questão de organização contra a questão das vacinas, tá ok? Valeu!